Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E chegamos à segunda parte do meu top 10 dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy. Portanto, se não tiveste a oportunidade de ver a primeira parte, então convido-te a ver, porque são os livros desde o número 20 até o número 11, e hoje vamos fazer aqui a segunda parte, que é dos livros do número 10 até ao número 1. Portanto, o que é que eu vou apresentar aqui? Eu vou apresentar aqui alguns os títulos que eu gosto mais, aqueles que eu considero os melhores títulos da Fighting Fantasy. E vocês vão reparar que estes últimos 10 livros seguem determinados padrões, quer seja em termos de tema, quer seja em termos de ambiente, quer seja em termos de ilustrador, quer seja em termos de autor. Portanto, não é que sejam todos do mesmo autor, existem aqui alguma variedade, mas existe propriamente um tema que podemos considerar que estejam muito relacionados uns com os outros, e vocês vão perceber. Esse tema. Então, sem mais demoras, vamos avançar aqui com o restante do top 20, com este, digamos, podemos considerar agora aqui um top 10 dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy, começando com o número 10, que é O Castelo dos Pesadelos. Para quem gosta de terror Lovecraftiano, este livro tem bastante disso. Este livro passa-se em Kul, que é o continente sombrio, não é? O continente negro de Titan, onde tudo o que é macabro e de horrores cósmicos acontece. Eu falei disto no livro anterior, mais propriamente quando eu falei do Senhor do Caos. E aqui nós vamos visitar um amigo nosso, que é o governador de uma cidade cujo nome é Newburgh, que eu tive que verificar aqui. Só que nós somos capturados e levados para as masmorras, não exatamente as masmorras desse castelo, mas umas masmorras perto da cidade de Newburgh. E quando nós escapamos, nós temos a oportunidade de explorar um bocadinho a cidade e nós vermos o que é que se está realmente a passar aqui. E sabemos que existe alguma coisa muito errada com esta cidade e que vem do castelo. O maior problema vem do castelo, e o próprio governador, o nosso amigo, está influenciado por esta negatividade toda, por estes horrores cósmicos que existem não só na cidade, não é? Que existem maioritariamente no castelo, mas que proliferaram pela cidade e que estão a influenciar as pessoas da mesma. Portanto, o Castelo dos Pesadelos é muito bom, como à boa moda de uma história Lovecraftiana em que a sanidade e a força de vontade são componentes bastante importantes para a sanidade mental da nossa personagem. Este livro tem uma componente parecida, que é exatamente a força de vontade. Portanto, sempre que nós encontramos estes horrores cósmicos, nós fazemos um teste de força de vontade para termos a certeza de que não ficamos enlouquecidos com estes horrores que nós encontramos. Portanto, mesmo as próprias ilustrações são macabras, são muito fortes. Existe até mesmo uma ilustração que foi censurada, que não foi levada a cabo depois na versão final deste livro, que é pena porque demonstra realmente um dos muitos exemplos de horrores que nós podemos encontrar aqui. Mas tirando isso, as descrições são bastante atmosféricas, o próprio ambiente em si é bastante aterrorizante, e a nossa viagem, não é? O nosso passeio, podemos considerar, pelo titular castelo, é bastante aterrorizante. Eu recomendo bastante este livro para quem gosta de terror Lovecraftiano, aquele terror cósmico que nós nos habituamos a ler, por exemplo, em H.P. Lovecraft e muitos outros também do género. Portanto, este é o número 10, o Castelo dos Pesadelos, portanto, eu recomendo vivamente. De Cool viajamos para a Lância, e agora vamos entrar num dos temas em comum com os restantes livros desta lista, porque podemos considerar que existe aqui um tema mais relacionado com monstros típicos, como os monstros antigos da Universal, como nós vimos com Drácula, a Múmia, o monstro de Frankenstein, o lobisomem, entre outros, e vamos entrar numa representação de um desses monstros épicos. E o número 9 é A Maldição da Múmia, escrito por Jonathan Green. E neste livro nós somos um aventureiro, e nós ajudamos um arqueólogo a encontrar o túmulo de um faraó, do faraó Acaris. Esta aventura passa-se no deserto dos Crânios, em Alância, e nós já tínhamos explorado este deserto antes, no Templo do Terror, mas embora houvesse ali alguns traços de uma cultura muito parecida com a cultura egípcia do nosso mundo, aqui basicamente, e nós exploramos isso,
a fundo. E o Jonathan Green é muito bom a criar estes settings, a aproveitar, a aproveitar este território que ainda não foi totalmente inexplorado, ou melhor, totalmente explorado, e criar aqui um lore bastante profundo, com uma história rica e com história bastante aprofundada e que nos faz querer saber sempre mais e mais, é o que nos puxa mais a continuarmos esta aventura. Só que este é um livro muito difícil e o Jonathan Green escreve livros bastante difíceis, principalmente os da Fighting Fantasy que ele escreveu e muitos outros que ele entretanto escreveu, mas depois com a experiência, não é? Com a idade veio a experiência e depois também ele foi melhorando na capacidade de equilíbrio da própria dificuldade nos seus próprios livros, sem sacrificar a qualidade da história. E eu acredito que os livros dele melhoraram imenso no que toca a história. Mas mesmo assim, sendo este um dos primeiros livros que ele escreveu na altura, está muito bem conseguido, está muito bem descrito. O próprio lore desta civilização também está muito bem desenvolvida. A dificuldade é muito grande, mas mesmo assim eu recomendo este livro, não para quem está a começar, obviamente, mas para quem gosta de monstros, destes monstros típicos, não é? Da múmia, lobisomem e Drácula, monstro de Frankenstein. Este é um bom título que vai buscar vai buscar esse lore, não é? Essa representação desses monstros que nós temos no nosso mundo e coloca-os aqui num ambiente de fantasia medieval e funciona perfeitamente. Portanto, A Maldição da Múmia, número 9 desta lista. Começamos esta lista em Cool, depois viajamos para a Lancia e agora vamos para o Velho Mundo, para o terceiro continente de Titan, onde vamos encontrar a representação do Drácula neste mundo fantástico. E o livro que eu trago é nada mais nada menos do que A Maldição do Vampiro, que não é propriamente uma maldição, ok? O número 9 é realmente Maldição da Múmia, tirando pelo título original do livro da Puffin, mas aqui o título original é Vault of the Vampire, que a Marcos Saraiva traduziu melhor, que era A Cripta do Vampiro. Portanto, aqui não é propriamente uma maldição, se bem que este livro tem uma componente de maldições. Portanto, nós podemos ser amaldiçoados, mas não é uma mecânica que seja assim muito grande, muito explorada neste livro. Aqui nós somos, mais uma vez, um aventureiro que chega a uma cidade chamada Liverhilven. Penso eu estar a pronunciar bem, porque Leverhilven acho que não está aqui na sinopse. Eu já li Silverhilven noutros lados, portanto eu não sei exatamente qual é a pronúncia correta, mas nós quando chegamos aqui nós encontramos esta aldeia que está assolada pelo terror deste vampiro, deste conde Rainer Heydrich, que raptou uma jovem rapariga dessa aldeia. E então a avó dela, implora-nos que a gente a salve. E então, basicamente, a história é esta. Nós temos que ir até ao castelo do vampiro e explorar os horrores. Neste caso, não são horrores cósmicos, mas horrores mais góticos, e salvar a rapariga deste malvado vampiro. E está tudo muito bem conseguido, porque isto é basicamente a representação do Drácula, quase o Drácula dos filmes da Universal, não é? Do Bela Lugosi, por exemplo, e dando ali um twist perto do fim, com a. Pronto, nós exploramos um bocadinho os membros da família também os membros da família deste vampiro. Explorar o castelo é muito atmosférico. O castelo é muito atmosférico e é também cheio de horrores. Não existe nenhuma componente de força de vontade aqui. Nós somos um bocadinho mais corajosos, mas também os horrores que nós enfrentamos não são horrores cósmicos. São horrores um bocadinho mais clássicos, são horrores mais típicos. Nós encontramos zombies, encontramos espíritos, encontramos ghouls, encontramos um pouco de tudo. Mas mesmo a exploração é muito boa, é muito bom nós encontrarmos os vários membros da família, interagirmos com eles. Algumas pessoas que nós encontramos no castelo querem nos ajudar, outras já nem tanto. Existem mistérios para descobrir, existe um lore à volta desta família, principalmente do irmão do conde. Existe ali uma pequena componente de magia já mais perto do fim, para além da segunda metade do livro, que eu acho que poderia ser um bocadinho mais bem explorada. A parte das maldições também poderia ser um bocadinho mais bem explorada, mas tirando isso,
toda a experiência em si e toda a atmosfera da Maldição do Vampiro são muito boas. E eu devo dizer, embora este não tenha sido o primeiro livro que eu joguei por mim mesmo, esta foi a minha introdução nas Aventuras Fantásticas. Portanto, quando há muitos anos eu encontrei os meus amigos na altura da escola em volta de um livro, de um livro-jogo das Aventuras Fantásticas, era este. Portanto, esta foi a minha porta de entrada neste universo e continua a encantar-me da mesma forma como me encantou na altura. Portanto, A Maldição do Vampiro é o número 8 e eu recomendo vivamente. Não para quem está a começar, mas para quem esteja mais num ponto intermédio de conhecimento destes livros. Portanto, número 8, A Maldição do Vampiro. Para sétimo lugar, continuamos no Velho Mundo para uma história mais uma vez escrita por Jonathan Green e essa história é Night of the Necromancer. Este é um livro, é um livro longo e eu já trouxe aqui para o canal. Aliás, vários destes livros aqui já trouxe no canal, mas eu dediquei um vídeo da minha experiência das Aventuras Fantásticas com este. Eu já falei bastante em relação à minha experiência com este livro. No entanto, este é um dos meus livros favoritos, exatamente também por causa do ambiente em si. Eu gosto muito dos livros que se passam no Velho Mundo, porque é aquele cenário mais em os horrores que nós encontramos, não é? O terror que nós encontramos é mais aquele terror gótico, é onde nós vemos mais monstros, tirando a parte da maldição da múmia, que se passa em Elância, todos os outros monstros são todos os outros monstros clássicos, vindos, quase inspirados nos filmes da Universal, vêm deste mundo, ou seja, são adaptados neste velho mundo, ou seja, neste continente. Mas aqui não é o caso. Aqui nós somos um guerreiro de Telak, um guerreiro do deus da guerra Telak. Penso eu que é o deus da guerra, mas pronto, agora também não vou, não vou confirmar isso. Nós regressamos a casa, a Valsenor, mas antes mesmo de chegarmos, antes mesmo de regressarmos, nós somos mortos, somos violentamente assassinados. Mas o nosso espírito vagueia ainda pelo mundo e a nossa missão é, até que a noite acabe, nós descobrirmos o mistério ou os motivos da nossa morte. Portanto, este é um livro muito interessante, é muito diferente na sua aplicação, muito diferente, ou melhor, na sua execução. Portanto, eu já falei deste livro, eu gosto bastante como nós, depois, ao longo da aventura, nós podemos desenvolver certas habilidades especiais. Existem, creio eu, também keywords que são algo que que já foi bastante desenvolvido também na Fighting Fantasy, também pelo Jonathan Green e por outros autores. As ilustrações do Martin McKenna são fenomenais. Vários dos livros aqui têm ilustrações, vários livros desta lista têm ilustrações do Martin McKenna, portanto isso ajuda também na própria imersão da aventura em si. Portanto, Night of the Necromancer é muito bom, é muito original, é uma aventura mais longa do que a maior parte das aventuras que eu trago aqui nesta lista. E o que é que eu posso mais dizer? Vejam o vídeo em que eu falo deste livro, porque já demonstra o quanto eu adorei esta aventura e lá está. Pronto, faz parte desta lista como o número 7 deste top 10. Para o número 6, vamos viajar até a Lancia para um livro que também está muito bem executado, tem regras inovadoras e apresenta-nos um dos inimigos mais aterrorizantes, não só de Titan, mas também de toda a Fighting Fantasy no geral. Não o mais aterrorizante, mas se calhar até um dos mais aterrorizantes, que é Night Dragon. O Conclave dos Dragões recrutou-nos para nós lidarmos com esta ameaça ancestral, esta ameaça de um mal ancestral, um mal antigo e que ameaça a segurança não só de Elância, mas também do mundo inteiro. E então nós temos que partir numa demanda para nós derrotarmos o Night Dragon. E este tem mecânicas muito interessantes, como a mecânica da Nemesis, e a mecânica também de tempo, que penso que não é assim lá muito aplicada neste livro. Mas a mecânica de Nemesis é muito interessante porque esta mecânica vai nos
vai depender também bastante se o dragão depois fica mais forte ou não, já perto do fim. Portanto, Night Dragon é uma aventura muito interessante, uma demanda bastante preenchida, está muito bem caracterizada e o dragão é assombroso, é aterrorizante. E mesmo depois de aparentemente o derrotarmos, hum, não o derrotamos definitivamente, porque depois ainda temos uma outra forma deste dragão para combater. Portanto, esta é uma criatura bastante aterrorizante. Mesmo os seus próprios stats são acima de muitos vilões finais que nós temos aqui na Fighting Fantasy, e mesmo a representação dele na capa, mesmo sabendo que nós temos uma ilustração dele também, também ao longo das páginas, nós podemos ver que ele é uma criatura bastante aterrorizante, uma criatura bastante ameaçadora. Portanto, Night Dragon, o número 6 desta lista, eu recomendo vivamente. Exceto, obviamente, para quem está a começar. A maior parte dos livros desta lista eu não recomendo para quem está a começar, mas para quem está, para quem quer conhecer um bocadinho mais do lore de Alancia e de Titan e quiser ter um bom desafio, então Night Dragon é de certeza o livro indicado. Para o número 5, vamos voltar ao Velho Mundo, para um livro de quem mais? Jonathan Green. Desta vez o primeiro livro que ele escreveu para a Fighting Fantasy, que foi Spellbreaker. Eu já trouxe este livro aqui para o canal, portanto não há assim muito mais que eu possa dizer, mas eu gosto bastante da execução deste livro e, embora seja bastante difícil, porque Jonathan Green é bastante desafiante nos livros que escreve, mas consegue compensar com a história envolvente, com a atmosfera bem criada e bem descrita. E mesmo os próprios inimigos são bastante também desafiantes, mas muito interessantes. As regras também são inventivas, são criativas, dão um sabor muito diferente aos restantes livros da coleção. Não é tão genérico como muitos livros no início da coleção da Fighting Fantasy. E este é daqueles livros em que não são tão lineares, portanto, nós podemos fazer diversos caminhos. Nós temos um mapa aqui que nos ajuda a orientar-nos para seguirmos o caminho que nós quisermos para o nosso objetivo, mas independentemente do caminho que nós façamos, não há exatamente um caminho certo ou um caminho errado. Nós podemos tomar os caminhos diferentes e podemos fazer a aventura de várias maneiras. Temos várias aventuras aqui enquanto vamos para o nosso objetivo, e, e não há um caminho que seja o mais correto. E isso é uma coisa que eu gosto imenso, é a possibilidade de eu ter uma experiência muito mais diferente do que em muitos outros livros desta coleção. E Spellbreaker, lá está, tem aqui a mesma própria, esta capa, que é a versão da Wizard, que para mim é superior à versão que nós vemos na versão da Puffin. Demonstra aqui este demónio infernal aqui a sair que é praticamente o vilão. Este é o vilão este é o vilão do livro, não é? A sair do Casket of Souls. E toda a aventura, lá está, sendo do velho mundo, tem aquela atmosfera que eu já falei, aquela atmosfera de terror gótico. Não temos assim muitas representações aqui de monstros, não é? Dos monstros típicos da Universal, mas nós conseguimos perceber o próprio. O ambiente é muito medieval, quase Europa medieval misturada com fantasia e esse terror mais gótico. Portanto, eu gosto de como isso é junto, ou melhor, como estes elementos casam muito bem, graças à capacidade de prosa e a capacidade e à imaginação do Jonathan Green para escrever estas histórias. E este foi o primeiro de muitos outros livros que ele viria a escrever, não só da Fighting Fantasy, mas também de outras séries e outras franquias. Portanto, este foi um bom ponto de partida e que marcou o início e a origem de um grande escritor de livros-jogos. Portanto, Spellbreaker é o meu número 5, muito bom, e recomendo para quem estiver já dentro do ambiente da Fighting Fantasy, porque não se vai arrepender. Para o número 4 temos Moonrunner, e eu gosto muito, muito deste livro. Podemos considerar que este livro é o segundo de uma trilogia que nunca aconteceu, infelizmente. Foi escrito por Stephen Hand e não é o único livro dele nesta lista. Portanto, eu já posso dar aqui, quem conhece a Fighting Fantasy já deve mais ou menos estar a suspeitar qual será outro livro que vai estar ainda
que vai ser ainda apresentado nesta lista. Mas Moonrunner é muito bom, mantém o tom do livro anterior desta trilogia que nunca o foi e coloca-nos na pele de um veterano de guerra. Guerra essa que é referida também num outro livro anterior. E basicamente nós temos que encontrar podemos dizer, um criminoso dessa mesma guerra e existe uma razão pessoal para nós andarmos atrás dessa pessoa. E essa razão é só dita perto do fim, mas esse mistério é o que nos faz andar em frente nesta aventura. E nós, ao início, fazemos uma exploração numa cidade. É tudo muito também. Lá está, como este livro também se passa no Velho Mundo, o mesmo tipo de atmosfera que eu tenho falado ao longo deste vídeo, que estes livros que se passam aqui neste continente passa, mantém-se aqui. E isto é muito, muito interessante. Alguns inimigos, como por exemplo os Mandrakes, que vieram também do livro anterior, também fazem uma presença aqui. Nós temos aqui quase a boa moda de adaptações de criaturas ou de monstros. Também temos aqui uma referência a uma personagem de um filme de slasher, e eu posso aqui dizer, nós temos aqui uma personagem que é muito parecida com o Jason Voorhees, de Sexta-feira 13, e é pena que nas minhas incursões deste livro eu ainda não encontrei essa personagem, porque eu tomei caminhos completamente diferentes, mas isto é outra coisa que eu gosto bastante neste livro, o que eu falei também no livro anterior, é que nós podemos fazer caminhos completamente diferentes e não existe propriamente um caminho errado. Portanto, Moonrunner, eu gosto imenso deste livro. E há uma outra personagem também que aparece aqui, que é uma referência a uma outra personagem que aparece no tal livro anterior a este. Mas vamos continuar aqui com a lista porque vamos chegar a esse livro e enquanto isso Moonrunner merece o lugar do número 4 do meu livro favorito, dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy. Vamos nos manter no Velho Mundo por mais um bocadinho, porque o número 3 vai nos colocar na pele de um dos monstros também adaptados para este universo. Número 3 é Howl of the Werewolf. E posso também mostrar aqui a versão da Jambô enviada pelo meu grande amigo Jonathan Almeida, a quem eu mando um grande abraço. Estes são, pronto, a versão portuguesa, não é português do Brasil, do Howl of the Werewolf. Mais uma vez, eu não posso repetir vezes suficientes em relação à forma como a atmosfera desta história é imersiva à força toda neste livro. Aqui nós somos mordidos, logo no início da aventura, nós somos mordidos por um lobisomem e nós temos de arranjar uma maneira de curar essa maldição antes da próxima lua cheia. E a única maneira que nós temos é encontrar o lobisomem que nos mordeu. E o lobisomem que nos mordeu não é nada mais, nada menos do que o Lorde que domina este reino, não é? Esta zona que se chama Luprávia. E basicamente o que nós fazemos é nós exploramos este país, temos várias aventuras, mais uma vez, da mesma forma como acontece em Moonrunner e da mesma forma como acontece em Spellbreaker, nós temos vários caminhos a percorrer e nenhum caminho é o caminho principal ou o caminho verdadeiro, portanto nós podemos fazer esta aventura de diversas maneiras. Encontramos aqui uma personagem que eu gostei imenso porque digamos que é o Van Helsing deste universo, é o Van Richten, que eu presumo que também aparece num outro livro. Eu acho que ele aparece também no Night of the Necromancer. Eu acredito que sim. Eu penso que numa das vezes que eu joguei o Night of the Necromancer eu encontrei esta personagem, mas ele aqui também é proeminente nesta aventura. Nós temos também uma boa referência a um Cavaleiro Sem Cabeça, da história, do conto da lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, também temos uma referência a isto, e o lobisomem é claramente uma referência ao lobisomem dos filmes da Universal, não é? Do Wolfman. Portanto, isto aqui tem montes de referências e tem montes de representação neste universo fantástico e basicamente é muito bom. É mais um livro do Jonathan Green, não tão difícil como os outros que eu apresentei aqui. Aliás, da primeira vez que eu joguei, eu consegui chegar ao fim logo à primeira, portanto não é um livro-jogo muito desafiante.
A variedade enorme de caminhos que nós podemos seguir faz com que esta aventura seja um bocadinho mais curta do que as outras, mas isso é perfeitamente normal. Quanto maior variedade de caminhos existe, mais curta é a aventura. Mas ao mesmo tempo, este livro tem mais referências do que muitos outros desta lista. Este livro tem 515 referências, o que não é o mais longo da coleção, mas basicamente dá uma. Como é que eu ia dizer? Isto basicamente entrega-nos uma experiência um bocadinho mais variada e um bocadinho mais. Maiores possibilidades de escolha de caminhos. Portanto, o Howl of the Werewolf é muito bom, é muito atmosférico e quem ler este livro não vai ficar indiferente. O Jonathan Green é bastante difícil a criar os enredos. Mais uma vez, as regras que ele aplicou aqui também são muito inventivas. Nós temos aqui uma pontuação de transformação que vai evoluindo à medida que nós vamos avançando na nossa aventura. Podemos desbloquear habilidades especiais na nossa condição, não é? Na nossa maldição de lobisomem, e isso poderá facilitar-nos no nosso combate ou outras coisas. Portanto, há aqui muita variedade para nós jogarmos e Howl of the Werewolf é claramente um título imperdível e que toda a gente deveria experimentar. Estamos nos dois últimos livros deste pódio e o número 2 também se passa no Velho Mundo e o livro é A Lenda dos Cavaleiros das Trevas. Quando eu falei que Moonrunner tinha um livro que se passava antes e que era parte de uma trilogia que nunca o foi, A Lenda dos Cavaleiros das Trevas é basicamente o primeiro livro desta trilogia. Não é uma trilogia interligada, porque os vilões são diferentes, mas como existem certos elementos que começaram aqui e que foram carregados para o Moonrunner, existe essa ideia de que poderá ser uma trilogia. Os Mandrakes, não é? As mandrágoras, umas criaturas que se apoderam das pessoas e apoderam-se ou melhor, fazem-se passar depois por essas pessoas, não é? Transformam-se nessas pessoas, começaram aqui. Uh, Temos também uma outra personagem que é basicamente uma referência ao Dr. Frankenstein, só que em feminino, que é a Doutora Calderwelsh, que é uma cientista que quer criar um monstro com partes de cadáveres. Portanto, existe mesmo esta referência ao Dr. Frankenstein. E, mais uma vez, a atmosfera aqui é bastante gótica. O vilão é muito interessante, embora não tão desenvolvido quanto eu gostasse. Isto porque o maior foco está nos titulares Cavaleiros das Trevas. Os Cavaleiros das Trevas são 5 cavaleiros que vieram de um conto, que vieram de contos infantis, que eram utilizados para assustar as crianças, mas eles aqui foram materializados e são realmente criaturas bastante desafiantes e aterrorizantes. Nós temos a oportunidade de lutar contra eles ao longo da aventura, mas mais uma vez nós podemos fazer, lá está, podemos fazer esta aventura de várias maneiras. Nós temos aqui também um mapa neste livro e podemos fazer vários caminhos, não há nenhum caminho que seja correto. Existem coisas específicas que nós precisamos para conseguir encontrar depois o vilão na parte final, mas não é algo muito desafiante de se conseguir. O maior problema que eu coloco aqui e que, pronto, não ameaça a posição deste livro é que existe um pequeno problema de tradução que torna a chegada a este livro, ou melhor, a chegada ao final deste livro completamente impossível. Portanto, nós precisamos de saber o nome de uma localização em inglês para podermos fazer a associação correta de números e fazer ali um código numérico específico para nós conseguirmos encontrar o vilão. Isso é o que torna este livro um bocadinho difícil de jogar. No entanto, a história é tão boa e a exploração é tão bem conseguida. As regras não são muito aprofundadas, não são muito variadas. Temos ali um bocadinho de regras genéricas, mas tirando isso, esta aventura está muito, muito bem conseguida e o final, se nós conseguirmos derrotar o vilão, é muito, muito satisfatório. Portanto, A Lenda dos Cavaleiros das Trevas é um dos meus favoritos e epá, eu recomendo, até mesmo para quem está a começar.
eu acho que merece conhecer esta história e envolver-se também bastante nesta aventura também aqui neste continente que é o Velho Mundo. E por fim chegamos ao número um. E o número um não podia ser nada mais, nada menos do que o primeiro livro que eu alguma vez li por mim próprio. O livro que me aterrorizou bastante na minha adolescência e um dos livros que mais dores de cabeça me deu, mas também é um dos livros que mais me dá prazer quando eu volto a jogá-lo. E é um dos livros que continua a ser desafiante, mesmo passado estes anos todos. E o livro é A Mansão Diabólica. Não é um choque, isto não é propriamente uma grande revelação. Quem me conhece já sabe que este é o meu livro favorito. E este livro não se passa de todo em Titan. Não se passa em Alancia, não se passa em Cool, não se passa no Velho Mundo. Passa-se num mundo real, numa era mais contemporânea. E basicamente isto é a típica mansão assombrada, mas com um twist de que no seu interior existe um culto de adoradores de Satã ou adoradores de demónios do inferno. E nós somos envolvidos, uma pessoa que só quer chegar à cidade porque vai ter uma reunião no dia seguinte, mas acabamos por ter um acidente, o nosso carro fica avariado e não temos outra escolha senão dirigirmos-nos a uma casa na tentativa de tentar telefonarmos para uma garagem e termos o nosso carro arranjado. Mas como nós não reparamos, o que é óbvio no meio da chuva e da trovoada, nós não reparamos que não existem linhas telefónicas para a casa, nós vamos na mesma e nós temos uma das piores noites da nossa vida. A Mansão Diabólica não podia ser mais atmosférica e mais aterrorizante. Como nós não somos como nós não somos um aventureiro, nós temos uma componente de medo que nos pode aterrorizar por completo dentro desta mansão, porque nós podemos encontrar muitos horrores, nós podemos encontrar zombies, monstros necrófagos, fantasmas, espectros, tudo nos quer matar, poltergeists, tudo e mais alguma coisa. Até mesmo cães sedentos de sangue, mastins sedentos de sangue. E podemos morrer de medo, podemos nunca perder uma luta, mas se a nossa pontuação de medo ou se os pontos de medo atingirem a pontuação máxima já estabelecida previamente, então não temos qualquer hipótese. E essa é uma das coisas que torna este livro bastante desafiante. Este livro foi escrito pelo Steve Jackson britânico, e nota-se também que aqui a sua capacidade a sua criatividade e a capacidade mais experimental entram bastante aqui em ação neste livro. A exploração não é diversa, não é como, por exemplo, nós temos em livros como no Paranormal Hero, o The Nightmare's Lair, que nós temos uma exploração um bocadinho mais livre. Aqui é um bocadinho mais linear, mas ao mesmo tempo nós temos a possibilidade de ver, de explorar diversos quartos, diversas divisões e para diversos corredores. Podemos descobrir segredos, podemos descobrir passagens secretas. É uma aventura muito recheada. A mansão é cheia de perigos, cheia de mistérios. Nós encontramos pessoas que nos querem ajudar, nós queremos encontrar pessoas que nos querem prejudicar. E o final é bastante climático e bastante intenso. E este livro é simplesmente maravilhoso. E eu, quando volto, continua a ser um desafio muito grande. Já o era há quase 20 anos, desde que eu iniciei esta jornada. Quase 20 anos, não, já foi há mais de 20 anos, que eu iniciei esta jornada na Fighting Fantasy e continua a ser um desafio muito grande e ao mesmo tempo também uma aventura espetacular e maravilhosa. E eu não recomendo este livro para quem quer começar. Este livro não está na lista dos melhores livros para começar, embora seja um dos primeiros livros da série Fighting Fantasy, mas o que pode ser um contrassenso, aquilo que eu estou a dizer, porque este foi o meu primeiro livro, mas não é como se eu conhecesse muito acerca da série e eu adquiri este livro, foi um dos primeiros livros que eu adquiri juntamente com o Feiticeiro da Montanha de Fogo, exatamente porque na mesma altura os meus amigos da escola estavam a jogar este livro. Portanto, eu quis ter um livro para mim e já que este chamou-me bastante a atenção, eu apoderei-me dele e este foi o primeiro livro que eu alguma vez joguei
por mim próprio. E marcou-me de tal maneira que ainda hoje continua a ser o meu livro favorito da Fighting Fantasy. E com isto termino o meu top 20 dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy. Vamos, da mesma forma como eu fiz no livro anterior, vamos fazer aqui uma contagem, desta vez uma contagem crescente. Começando aqui, número 1, A Mansão Diabólica. Número 2, A Lenda dos Cavaleiros das Trevas. Número 3, O Uivo do Lobisomem, ou neste caso, O Howl of the Werewolf. Número 4, Moonrunner. Número 5, Spellbreaker. Número 6, Night Dragon. Número 7, Night of the Necromancer. Número 8, A Maldição do Vampiro. Número 9, A Maldição da Múmia. E por fim, mas não menos importante, número 10, O Castelo dos Pesadelos. Portanto, este foi o meu top 20 dos meus livros favoritos da Fighting Fantasy. Na próxima semana vou então apresentar o top 10 dos melhores livros para se iniciar na jornada da Fighting Fantasy. Portanto, espero que tenhas gostado, caro aventureiro. Se gostaste, clica em gosto. Se não gostaste, clica em não gosto. Usa a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que bem entender. Subscreve no canal, clica no sino para receber as notificações acerca de novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. Não te esqueças também de te juntar às páginas de Instagram e do TikTok, onde eu vou lançando periodicamente reels e shorts também relacionados com literatura interativa e livros-jogos. E já sabes, eu espero contar com a tua presença no próximo vídeo aqui na Gamebook Guild. Até à próxima.